Discussões sobre os direitos humanos no Brasil no cenário pandêmico em virtude do Covid-19. O mundo passa atualmente por uma emergência sanitária global, provocada pela pandemia do novo coronavírus, ante a qual as medidas adotadas pelos estados na atenção e contenção do vírus devem ter como centro o pleno respeito aos direitos humanos. Essa pandemia tem afetado gravemente a plena manutenção dos direitos humanos da população por causar sérios riscos que a doença representa para a vida, a saúde e a integridade pessoal, bem como seus impactos a curto, médio e longo prazo sobre a sociedade e sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Em nosso país, caracterizado por grande desigualdade social, a pobreza e a pobreza extrema representam um grande problema em todas as suas regiões, assim como a falta ou precariedade no acesso à água potável e saneamento, insegurança alimentar, situações de contaminação ambiental e falta de moradia. Isso soma-se às altas taxas de informalidade de trabalho e à renda insuficiente, que afetam um grande número de pessoas e tornam ainda mais preocupante o impacto socioeconômico causado pela pandemia. Existem impactos sobre todos os aspectos e direitos humanos nos diversos contextos, especialmente com relação ao direito à vida, à saúde e à integridade social e pessoal, afetando também o direito ao trabalho, à segurança social, à educação, à alimentação, à água e à moradia. Ao se relacionar o período pandêmico com direito, vem à tona o conflito entre as medidas de combate ao Covid-19 e o direito religioso, disposto, além da Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo artigo 12 consagra a liberdade de consciência e de religião, vedando expressamente a restrição geral à liberdade de religião ou de crença. É evidente que o distanciamento social recomendado nesse período de pandemia tensiona com as aglomerações em locais de culto, configurando um típico caso de colisão de direitos na estrutura constitucional, carente dessa forma de equacionamento. No que concerne à Constituição Federal, esta não prevê qualquer tipo de restrição legal explícita à liberdade religiosa, que não pode ser suspensa sequer no estado de defesa ou até mesmo no estado de sítio, visto a proximidade que o fenômeno religioso possui com a dignidade da pessoa humana. Entretanto, parcela dos juristas defendem que, mesmo sem a reserva legal expressa, é possível restringir aspectos da liberdade religiosa em face de direitos de terceiros, como a vida, a integridade física, entre outros, prevalecendo assim a saúde pública. Um dos principais desafios que o país enfrenta é no sistema educacional brasileiro. Propor possibilidade para uma boa educação em tempos de pandemia não tem sido um papel muito fundamental da área pública. Em uma matéria publicada no site da UOL, Folha de São Paulo, relata que em Brasília levou 123 dias para oferecer algum tipo de ensino remoto. Em Belo Horizonte foram 90 dias. E o caso mais crítico é o de São Luís, onde o ensino à distância ainda não havia começado no início de agosto. Triste, mas é a realidade. A nossa Constituição de 1988, no artigo 205, nos diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Vimos que essa lei não tem surgido muito efeito em alguns estados, pois é de sua competência a garantia de uma boa educação ao país.